civilization has introduced countless evils to this mysterious jungle, but not terror. Because here, terror was born. And here, terror will live. As long as outsiders dare to enter the savage wilderness, two reporters stumble into a troubled paradise and wind up running for their lives. We can't just sit here, Mark. We'd be asking for it. Because beneath the sheer beauty lies a world of utter madness. Today's headlines erupt in a timeless thriller. Your journey ends here. Forever. Cut and Run. It's the one story you won't see on the 6 o'clock news. Ciao bambini, ciao carini, buonanotte, buonasera, buongiorno, buona fortuna, buon pomeriggio, bom tudo para vocês, queridos e queridas, meus amados freaks, meus estranhos, minhas estranhas, meus incautos, minhas incautas, meus adorados seguidores e fãs e afins, e qualquer forma de vida que esteja ouvindo esse podcast. Meu nome é Marcelo Carrardi e esse é o Mondo Giallo, podcast que você pode encontrar nos melhores tocadores de áudio disponíveis, os mais cultuados, os mais cheirosos, os mais incríveis, os mais maravilhosos. Vocês encontram o Mondo Giallo nesses tocadores de áudio, ou tocadores de podcast, não é? Então, crianças, vamos começar nossa charla de hoje, desse episódio, que é o penúltimo do ano, já meio que aviso, porque depois vai ter um episódio semana que vem, e depois temos o recesso de fim de ano, Natal, depois Ano Novo, e voltamos daí depois em janeiro, espero que com novidades, mais novidades, mas usando vamos ter um pequeno fôlego, uma pequena pausa. A princípio, o último episódio semana que vem, talvez, se me der, se for, eu deixe gravado algumas coisas e fico colocando para não ficar assim, sem colocar um episódio toda semana. Mas vamos ver. E hoje, ele está sendo gravado excepcionalmente hoje, numa terça-feira, que ontem eu não tive condições psicológicas, psíquicas de gravar, não estava legal, uma série de motivos, você sabe mais ou menos como é que a minha rotina que eu ando passando ultimamente, e ontem realmente não deu, estava muito esgotado, muito estressado, e hoje estou aqui em uma bucólica manhã ainda de primavera, gravando para vocês com muito carinho esse nosso podcast, falando sobre coisas, sobre a vida, sobre cultura, sobre política, sobre comportamento, sobre o que for. E, claro, o destaque desse episódio, né? Que vocês já viram na descrição do que se trata, né? De filme, mais um horror amazônico, um jungle horror movie italiano, né? E tem coisas muito boas, né? Nesse gênero. A maioria deles com canibais, mas tem coisas sem canibais também. Tem de um tudo, para todos os gostos. Né? E esse fim de semana foi muito movimentado aqui em São Paulo. Tivemos 2 eventos importantes, né? Teve o Primavera Sounds, lá, o festival, e finalmente eles se preocuparam com o povo da minha geração, né? Eles colocaram umas atrações assim mais pra tiozinhos, né? Teve Pet Shop Boys, teve The Cure, então do pessoal mais 45 tava lá em peso, né? Presente. Lembraram que nós existimos, finalmente, e que a música que se fazia nos anos 80 é eterna, é maravilhosa, majestosa, incrível. E, claro, eu já destaquei os 2 artistas, os grupos britânicos, né? O Pet Shop Boys e o The Cure, que são mais ou menos contemporâneos, né? Os 2 são com 40 anos de estrada, praticamente, e começaram nos anos... O Cure começou um pouco antes que os Pet Shop Boys. Pet Shop Boys eu acho que é de 86, 85, 86 o primeiro álbum, mas o The Cure já é um pouco anterior. Eu me lembro da época que eu comprava muito vinil, né? Eu acho que a banda que eu tenho mais vinil, tá tudo guardado lá no Sul, nem sei se não deram cabo dos meus discos de vinil. Eu preciso comprar primeiro um tocador de vinil
aqui. E daí tentar resgatar, né? Porque o grupo que eu mais tinha vinil era o The Cure. Tinha vários discos de vinil dele. Até uns que eu consegui na Argentina, coisas bem legais. Ou alguns importados também. E o concerto deles foi de quase 3 horas. Foi uma coisa magnífica. O Robert Smith está pleno, um senhor, e muito seguro. E a abertura era uma coisa meio soturna, com uma camada eletrônica de fundo, com os trovões e raios. Achei lindo. Eu achei, porque quando eu vi a primeira vez, o primeiro show do The Cure que eu vi, na vida, foi a primeira vez que eles vieram pra cá, foi quando vieram em Porto Alegre, acho que foi em 87, 86, 87, e foi no Gigantinho. Eles fizeram 2 shows, quem diria? Até eu me lembro, no jornal local, o avião da Varig. Varig, pra quem não sabe, foi uma grande companhia aérea brasileira, que era lá do Sul, foi muito famosa, sinônimo de altíssima qualidade, que faliu, como tudo de qualidade nesse país faliu, né? E aí o avião da Varig chegando e os caracteres da tela: The Cure em Porto Alegre, quem diria? Quem iria acreditar? Aquelas coisas, né? Inclusive o Robert Smith esteve num bar lá no Ocidente, que ainda existe, e o pessoal lá é tão estrela, se acha tão nariz empinado. Eu posso falar porque eu sou de lá. Eu não admito que outras pessoas falem, mas eu posso falar que eu sou de lá. O Robert Smith foi no bar, ficou com o pessoal da banda, ficaram no balcão lá, e ninguém chegava perto, eles se achavam mais estrelas que ele, uma coisa. Isso me chamou bastante atenção. E é bem a cara do povo de lá mesmo, que se acha, coisas de uma casta superior, sei lá o quê. Mas fazer... Embora tenha milhares e milhares de pessoas interessantíssimas também, já que eu amo, que eu adoro até hoje, amigos queridos, mas tem um pessoal que é meio ranço, tá? que causa um certo ranço, essa arrogância sulista, que também se reflete também em Curitiba, principalmente também. Mas fazer o quê? Eles acham que é uma parte da Europa, que são nobres, alguma coisa do gênero. Vide determinados acontecimentos racistas, principalmente na Serra Gaúcha, né? Mas isso não vem ao caso agora. Olha para onde foi a discussão falando do The Cure. Então, foi um super concerto, foi lindo, emocionante. E os Pet Shop Boys foi uma coisa assim que no show não parava. E a qualidade de como tudo foi arranjado, das músicas, uma junto mixada com a outra, maravilhoso, eles muito bem, tudo muito bem produzido, a qualidade do som incrível. Mas teve outras coisas interessantes. As meninas do Cansei de Ser Sexy tiveram uma volta triunfal, fizeram um puta show maravilhoso, incrível, muito bonito, muito emocionante também. Elas estavam muito emocionadas. E teve o Beck, que foi muito legal, o show do Beck também. Teve coisas legais. A Marisa Monte foi muito emocionante, a homenagem que ela fez à Rita Lee, assim, achei muito digno, muito bacana. Roberto de Carvalho estava no palco. Foi uma coisa, embora ela tenha tido um faniquito de estrelismo, ela não quis que o show fosse ao vivo, tinha que ter um delay de 10 minutos para quem viu no Multishow, na Globoplay, uma palhaçada do piniquim, bobagem. Pra que fazer isso? Mas fazer o quê? Ela quer ser diva, fazer o quê? É uma boa cantora, vou dizer que não, gosto de muitas músicas dela. Uma diva é outra coisa, meu amor. Tem que comer muito feijão com arroz pra ser diva. Diva é Madonna, diva é Barbra Streisand, diva é Beyoncé. Não é, sabe? Tem um longo percurso, né? É uma boa cantora, uma boa compositora de MPB, mas até ali, né? Bem menos, mas amor. Eu sei que os fãs vão ficar, ai meu Deus. Mas é verdade, mas eu acho isso. Sabe? Ter faniquito de estrela, de querer... delay de 10 minutos, tá pensando o quê, meu querido? Por favor, né? Acabou atrapalhando toda a transmissão, cortou o início da transmissão dos Pet Shop Boys, foi horrível. Vai fazer o quê? Mas fora isso, tiveram outros shows bons, foi muito legal. Fez sol os 2 dias, a distribuição de água era constante, até de protetor solar, e tinha uma marca de protetor que estava patrocinando, então tinham vários totens, várias tendazinhas distribuindo protetor solar para as pessoas, água. É muito digno, né? Pelo menos São Paulo mostrou que tem estrutura para
para ter show internacional. Vídeo, os shows da Taylor Swift aqui em São Paulo. Foram 3 dias no maravilhoso Allianz Parque, que é uma coisa de primeiro mundo. Assim. E não teve nenhum incidente grave, felizmente. E aquelas coisas, né? Não que São Paulo esteja, assim, as mil maravilhas. A cidade está muito complicada, né? Desde 1º de janeiro, isso aqui virou meio que um puxadinho, né? Da milícia carioca, e ficou um horror. A cidade está muito difícil de ter uma vida plena, de se sair com o celular na rua, de passear com o cachorro, coisas do dia a dia comum são muito difíceis. Esses dias a gente estava no Uber, no meio na faixa do meio, tinham 3 filas de carro. Não sei se vocês estão entendendo a minha descrição da cena. Estava no meio, e da calçada já estava, o motorista falou para eu guardar meu celular no bolso, que já estavam vendo, eu não sei como é que eles enxergam, olha uma visão de águia, né? Já tinham visto que eu estava com o celular e já estavam querendo vir em direção ao carro, porque aqui eles quebram o vidro e puxam o seu celular da sua mão. Assim, às vezes eles quebram o vidro, dão um soco na sua cara e puxam o celular. E ninguém faz nada. A polícia banana, ontem, apedrejaram a fachada do McDonald's na frente do Cine Marabá, que eu já fui milhões de vezes nesse Mac, sabe? Ali é uma região pop do centro, tem um McDonald's, tem um Habib's também perto. Ali o pessoal que vai no cinema à noite sai, depois da sessão vai um monte de gente pra lá. Era muito legal. Antigamente era um passeio ótimo, e ao centro agora não dá mais para ir no centro. O centro de São Paulo virou uma coisa meio fuga de Nova York, sabe? Tem que entrar, que nem o outro que entrou com aquele planador lá e tentar sair lá de dentro, né? Uma coisa... A Galeria do Rock faz séculos que eu não vou. Os bolivianos fechou, que é aquele centro de peregrinação dos colecionadores de mídia física. Vinha gente do país inteiro lá, colecionadores, pegar raridades em DVD e Blu-ray, coisas que eu nem sabia que tinham sido lançadas no Brasil. A gente ia lá e agora que fechou, acabou, sepultou. E a Galeria do Rock, eu sei que eles cobram bem caro o lugar, não sei como é que o pessoal tá se mantendo lá, os corajosos, né, que vão até lá. Eu nunca mais fui. Eu gostava muito de ir na galeria. E tinha coisas muito legais, assim, umas lojas muito bacanas. Tinha uma loja lá que a gente fez uns pôsteres, uns quadros que tem aqui em casa. Quem já viu alguma transmissão, alguma live que eu participei, que parece de fundo um pôster grande do cinema do Cannibal Ferox, e tem um outro pôster do Maniac, tem um pôster da Bruxa, de fundo enquadrados. Foi lá que a gente fez, enquadrou. E lá no 3º andar, dá pra customizar camisetas, um monte de coisa, fora as lojas, né? Tudo muita loja de vinil, lojas tinha lá uma loja de um conhecido meu muito querido, o cara dos quadrinhos, que era inspirado naquela personagem rabugenta dos Simpsons. Tinha muita coisa, muita camiseta, DVD, muita HQ, muita coisa. Acho que ele já fechou até a loja. E fora outros cantinhos interessantes. A parte de mais do subsolo, que é do hip hop, tem uns bonés maravilhosos. Eu queria ir lá pra comprar um boné. Um de beisebol, mas não da aba reta, da aba curva. Eu não gosto de aba reta. E lá tem muita coisa, os tênis legais, mas não dá mais pra ir. Porque você fica sob tensão, de determinado horário você tá passeando com um cachorro, você pode levar um tiro, ser assaltado. É o que virou. Principalmente no último ano. Principalmente porque eu sou de uma época que a gente voltava da noite. Eu tava caminhando no meu tempo, eu comecei a sair à noite de São Paulo, que era na Consolação dos Jardins, que a gente ia nos bares lá, no Paparazzi, no Alegro. Tinha outros, tinha o Directors Gourmet, que tinha umas comidas ótimas, tinha uns lanches maravilhosos lá. A gente ia no Massivo, ia no Latino Club, e na época da Bebete Indarte, do pessoal, às vezes eu estava caminhando de lá, descia Augusta, ainda laricava no BH Lanches, que é 24 horas, ainda batia um X, assim, pra sentar tudo e ir pra casa já com o estômago cheio, e descia toda a Frecanega, normal, sem problema nenhum, e quando era de sábado pra domingo, ainda passava na banca 24 horas, comprava a folha de domingo, ia pra casa, dormia, acordava lá pelo meio-dia, 1h, aí ia ver onde comer, em algum lugar. Isso aí até antes de
de abrir o shopping Frecanecas. Eu sou da fase antiga, né, da região. E do centro também, eu me lembro de ir no Marabá, quando era só uma sala, e voltar no início da noite. Eu me lembro de uma mostra que teve aqui, na época que eu ia na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, teve uma vez que foi no Cine Ipiranga, que teve uma vez que fizeram abertura. E eu voltei, era 1 da manhã, lá da Ipiranga até aqui, numa boa, sem problema nenhum. Agora eu não vou na esquina aqui de casa à noite, tenho medo. Quando a Sofia tava doente, que eu tinha que ir às 8 da noite descer. Eu tinha que descer aqui para ir ali na Ceres, na clínica, que é 24 horas. Eu ia rezando, ia e voltava, 8 da noite, que é do lado da escada, do escadão lá da 9 de julho, que é famoso, que tá cheio de nóia, cheio de assaltante. E virou um horror, sabe? Eu tenho medo até às vezes aqui no Parque Augusta, sabe? De caminhar lá e acontecer alguma coisa. E é do que virou, sabe? O Rio de Janeiro também tá aterrorizante. Copacabana teve um senhor que foi agredido ontem, uma coisa horrível. E nós estamos reféns, né? É o que a gente sabe, é o estado de coisas atual que eu espero que mude, né? Que melhore, que eu sempre acredito que pode melhorar. É só ter vontade política, vontade administrativa, sabe? Porque se já foi bom, digamos, por que não pode voltar a ser? Sabe? Era tranquilo. Agora eu não posso descer, por exemplo, da Frecaneca lá da Paulista aqui pra baixo, à noite é muito arriscado. É muito arriscado, infelizmente. E eu fazia isso direto. As pessoas ocupavam as ruas. Os cidadãos ocupavam. Tinha essa dignidade de viver, sabe, a cidade plenamente, ocupar os espaços. A Augusta ainda dá, assim, porque como é muita gente, às vezes no fim de semana ainda dá pra caminhar, uma vez à noite. Mas mesmo assim, sabe? Mesmo assim, eu morro de medo. Tenho medo porque eu já não vejo enxergo direito, sou muito boca aberta, não percebo as coisas, eu não tenho maldade, é complicado, muito complicado. E a gente tá aqui, né? E também esse fim de semana teve a CCXP, os dois acontecimentos importantes, dignos de nota. Esse fim de semana em São Paulo foi o Primavera Sound e a CCXP, que lotou, começou com as pessoas que foram, não foi todo mundo como em outros anos, mas encheu e estava muito boa. Eu espero poder ir o ano que vem. Esse ano não deu para nós irmos, embora, sabe, as minhas experiências, eu tinha tido péssimas experiências lá, como uma vez teve um sujeito lá, eles estavam exibindo os Cavaleiros do Zodíaco, as estátuas, né? No fundo era muito bonito. Eu queria ver um pouco mais de perto e ter um sujeito lá que dizia monitor, uma coisa ligada ao Omelete, que eu não podia passar, que não sei o quê, de uma arrogância, um pirralho, escroto, arrogante, porque o Omelete empoderou essas pessoas. Você acha assim? E daí você vê eles dando opinião sobre filmes, dando opinião sobre isso, sobre aquilo, principalmente muitos no YouTube. Depois a fama lá fora dos youtubers brasileiros que falam, se ousam falar sobre cinema sem ter condição nenhuma, estrutura nenhuma, formação nenhuma. Falam um monte de merda e a fama lá fora, nos Estados Unidos, é a pior possível. De uma molecada arrogante que tem no mesmo nível o excesso de burrice e de arrogância. É um horror. São avanços raríssimos. E foi a Omeleteira que gerou esses monstros. E eles se acham o máximo, se acham a grande referência de tudo, o máximo, eles são perfeitos, são incríveis, e não são. Dão uma importância que eles não têm. Eles não têm essa importância. Eles acham que tem muita gente que acredita que tenha, e a vida continua assim, e aquela coisa, né? Bom, num país que a pastora Sarah Shiva tem 200 mil seguidores no YouTube, não dá pra querer esperar muita coisa desse país. Fazer o quê? E principalmente dos sites digital influencers, que é a maior praga da humanidade, do mundo moderno. São esses sujeitos que se dizem digital influencer, sabe? Muitos são analfabetos funcionais, mas eles são digital influencer. Fazer o quê? Então, é a vida, né, crianças? E falando nesses horrores, né? Vamos falar de um filme hoje que é muito legal. Eu acho muito divertido, acho meio bizarro. Tem várias coisas sobre
que é uma produção que o Roger Corman, inicialmente, isso a New World Cinema, New World Movies, a produtora dele, ele tinha reservado para o Wes Craven esse projeto, e o Wes Craven era 84, o Wes Craven estava lançando para o mundo, né, A Hora do Pesadelo, apresentando ao mundo Fred Krueger, então ele não teve muito tempo de pegar outro projeto. Então esse projeto de um filme de ação brutal, violento, passado na selva amazônica, o Wes Craven acabou passando para um outro senhor, um jovem senhor, que em 1980 havia chocado o mundo com o hecatombe, o controverso, o brutal, o visceral, seminal, o Cannibal Holocaust, o filme mais violento, mais controverso da história do cinema até hoje. E ele passou pro Ruggiero fazer esse filme. E ele fez. A maneira dele, né, em cima desse projeto. E um dos grandes destaques do filme é a presença do Michael Berryman. Quem é Michael Berryman? O Michael Berryman é aquele sujeito, aquele freak real do Quadrilha de Sádicos, da Hills Have Eyes, do Wes Craven, 77. Ele era daquele jeito mesmo, aquela careca, aqueles olhos estranhos. É uma figura estranhíssima. Ele tem uma condição genética, vamos dizer assim, que o tornou daquele jeito, e inclusive ele tem uma doença na pele que deixa a pele dele muito sensível. Então mas mesmo assim ele foi fazer o filme na selva, ele tinha que se besuntar o tempo todo de protetor solar para fazer o filme. Mas mesmo assim ele foi elogiadíssimo pelo Ruggero Deodato, uma figura muito participante no set. Ele não ficou no hotel confortável, ele ficou numa espécie de segunda unidade da produção, que era meio na selva mesmo, ficou lá com o pessoal, carregou material, pegou pesado em termos de trabalho, assim, tudo. E ele é a figura mais interessante do filme. Ele já aparece na abertura, nós vemos na abertura do filme, que tem a trilha sonora do nosso querido Claudio Simonetti, nosso paulistano Claudio Simonetti, um dos membros do Goblin, né? Lendário grupo de rock progressivo italiano, né? Que todo mundo conhece, as trilhas do Dario Argento, do Suspiria, do Profundo Rosto, e tantos outros. Buio Ômega, e o próprio Simonetti solo criou temas para o Fenômeno, para vários filmes, até do Conquest, aquele filme de heróis mitológicos do Lúcio Fulci, a trilha é do Simonetti. O Simonetti tem um slasher também do Ruggero Deodato, né? O Body Count, também a trilha é do Simonetti. O Simonetti está em todo, tanto como solo como o Goblin. E tem uma participação enorme, muitos créditos. A trilha deles do Dawn of the Dead, do Romero, e o Argento teve uma participação no roteiro. Inclusive deu uns pitacos na composição da trilha. E a trilha do Carlos Simonetti é muito interessante nesse filme. Inclusive, um dos links que está presente na descrição desse episódio é do tema do filme, a versão remaster e extended, assim, uma coisa bem tecnopop, bem 80, música eletrônica anos 80, que é muito boa para a senhora dona de casa, a senhora fazer essa dancinha na cozinha, pega o rodo, já faz uma performance, já bate cabelo, o senhor que tá é muito bom para o senhor também fazer seu crossfit, para fazer o que vocês quiserem. A música é muito dançante, muito bailante, muito eletrônica, tem muitas batidas, é bem interessante. O que o Simonetti fala que as minhas raízes brasileiras falaram muito alto na composição da trilha sonora desse filme. Eu não sei que tem umas raízes brasileiras, mas é legal, é legal. Eu adoro esse Simonetti, conheci ele pessoalmente no Fantaspor, ele falou desse filme, mas esse filme em si, o nosso querido Cut and Run, Inferno ao Vivo, Inferno em Direta, de 1984, do Ruggero Deodato, eu revi, né, mas eu vi pela primeira vez numa tela de cinema, num Fantaspor, com a presença do Ruggero Deodato, falando tudo sobre os bastidores desse filme, que é um filme que são bastidores bem interessantes mesmo. O filme ele conta a história da Fran Hudson, que é uma repórter interpretada pela Lisa Blount, que nós vimos no Príncipe das Sombras, né, do John Carpenter. Ela é uma repórter que ela está investigando alguma coisa ligada ao narcotráfico, e ela vai em conexões, e isso e aquilo.
Ela tem um cinegrafista que acompanha ela sempre, um repórter cinematográfico. E tem uma cena que mostra uma chacina de umas drogas que teve no caso. Os corpos. O filme é bem brutal. Na abertura, a abertura do filme abre com uma sequência, assim, onde nós já vemos o Michael Berryman como um índio assassino, o Quecho. Ele salta da água, ele mata um cara numa espécie de... São palafitas que estão em um rio, onde está se processando cocaína. E eu soube depois, no debate que teve com o Deodato, que aquilo ali era um lugar mesmo ligado a narcotráfico. Essas palafitas, esse lugar no rio mesmo. Eles filmaram in loco, literalmente. E na versão sem cortes do filme, versão sem cortes, eu tô analisando aqui a versão sem cortes, ó. Ele meio que tem no YouTube, mas eu não sei se é essa versão sem cortes, que eu não vi inteira. Inclusive na abertura tem uma cena que tem esse ataque, né, do nosso querido índio assassino, interpretado pelo Michael Berryman, que seus capangas massacrando o pessoal. Tem um sujeito com um caldo lá que é empalado, tem uma índia que é estuprada e morta, tem umas coisas bem pesado, né? E depois vai mostrar uma moça indo num avião chegando, aí começa a tocar a trilha sonora, e a menina, ela colocou dentro de uma boneca que seria um bebê, que ela tava fingindo que era um bebê, tinha pó, tem umas coisas assim. Aí que vai linkar essa história desse massacre que tem numa casa, né? Ligado ao narcotráfico, eu acho que é tipo em Miami, uma coisa Flórida. Aí ela vai atrás, descobre que tem um cafetão lá que é ligado, conhece o pessoal do narcotráfico, que sabe de uma ligação que tem do pessoal que tá na selva. Tem um menino que é filho de um executivo de TV que foi sequestrado, tá no poder de um grupo. Tem um sujeito que seria o braço direito do Jim Jones, que foi aquele que nas Guianas promoveu aquele massacre, aquele suicídio coletivo dos membros da sua seita, e que ele era meio que um pastor. Já tem uma coisa ligada de pastor, com religião, com narcotráfico, coisa muito familiar, nossa, né? Mas abafa, né? E aí tem essa personagem, e aí tem todos esses grupos rivais, e tem essas lutas estão acontecendo na selva, né? Tem esse núcleo selva, o núcleo que tá mostrando essa repórter que vai pra selva, tem o pessoal no estúdio, tem a nossa repórter, querida, a Fran Hudson, e ela... E também as coisas estão acontecendo ali no entorno, né? Tem o nosso querido Gabriele Tinte, olha só, quando tá no meio do elenco ali, interpretando o Manuel, interpretando um homem latino, né? Gabriele Tinte, que foi casado com a nossa querida Laura Genser, a nossa eterna Black Emanuele, e que foi casado com a nossa eterna Norma Bengel, né? Depois ele se separou da Norma para ficar com a Laura Genser. Foi um escândalo. Até o fim da vida, a Norma não... Tava muito puta com essa história. Foi trocada pela Black Emanuele. Mas eles são fofoca. Eu sei que vocês não gostam de fofoca. Quero saber. Aí ele tá lá, o Gabriel Tinte. Eu disse, olha o Gabriel Tinte. Eu não me lembrava. Eu revi umas coisas do filme. E tá ele lá. E tem a nossa Karen Black, a musa do cinema da nova Hollywood. Em vez do Cada Um Vive Como Quer, Five Easy Pieces, do Bob Rafelson, de 1970, lá do Jack Nicholson. Ela está no filme. Ela também fez o Grand Gatsby, a primeira versão com o Robert Redford, de 74. Ela está no filme. Ela também está na Casa dos Mil Corpos, da House of Phantasm Corpses, do Rob Zombie, de 2013. Ela está lá também. Karen Black, a atriz cultuada, assim, um dos grandes nomes do cinema da nova Hollywood. E ela faz uma participação nesse filme. Ela está lá. Ela está no elenco. E também teve um lance, uma coisa meio interna, que o pessoal da equipe foi. E o pessoal tinha muito. Como é a coisa do Roger Corman, tinha muito americano, tinha muito gringo na equipe que foi pra Venezuela, que foram filmados. Inclusive aquela cascata enorme que tem, altíssima. Eu não me lembro o nome dela, mas é uma queda d'água muito famosa. Tem uma cena que o avião passa por lá, trazendo a repórter, né, o cinegrafista. Muito bonita. O filme tem uma fotografia muito bonita, aproveitaram muito bem os cenários naturais, né, que aparecem em cena. E tem inclusive uma cena que
eles acendem com tochas, umas latas com óleo pra fazer uma pista de pouso. Tem toda uma coisa. E aí eles estão essa queda d'água aparece nessa locação. E o pessoal tava com dólar e descobriram, né, que o câmbio, o que podiam algumas pessoas a consumirem de pó. O pessoal enlouqueceu, se afundou, né? Ligaram o aspirador, porque a farinha estava barata, ficou muito barata, aí o pessoal se jogou. O pessoal se jogou no padê, né? Como diria, falando em Pajubá, né? E aí foi aquela loucura, né? Então era o pessoal que estava no hotel, se jogando no padê, o pessoal que estava na selva, a outra equipe, a outra unidade do filme. E tem cenas de violência na selva, bem brutais. Tem um outro ataque, né, que o nosso querido índio assassino, interpretado pelo Michael Berryman, faz com seus capangas no acampamento, decapitações e coisas. Eu sei que as crianças adoram. E tem na versão sem corte, tem uma cena brutal de mutilação, de esquartejamento, que é bem hardcore, é chocante, muito bem realizados os efeitos práticos, e é impressionante. Ele tem uma versão mais light, o filme tem essa versão sem corte. Procurem sempre a versão sem corte, sempre. Cut and Run, ou Inferno em Direta, são os títulos internacionais que você pode achar, e Inferno ao Vivo. Parece que ele saiu em DVD no Brasil, mas eu não sei se essa versão que saiu em DVD no Brasil é a versão sem corte. Ele saiu num programa duplo, aqueles DVDs duplos, tá? E parece que era que o Dead End Drive saíram os dois filmes juntos. Mas nas locadoras do Sete Mares, né, do locadora do Capitão Gancho, se acha. É só procurar. Procurando, tendo paciência, se acha tudo. Nada cai do céu. Nada cai do céu. Vocês querem procurar, querem pesquisar, vocês vão achar coisas do Arco da Velha. Até coisas incríveis, raríssimas, vocês acham na locadora do Sete Mares. Ah, não é difícil. Bem fácil. Bem fácil, modo de dizer. É fácil para quem tem paciência, quem sabe procurar, pesquisar por vários títulos. Mas a dica é essa. Cut and Run, ou Inferno em Direta, o título italiano, 1984, aí coloque Uncut Version, versão sem corte. Aí vai ser bem melhor pra você. E nosso Michael Berryman de Índio Assassino faz das suas. Comete suas barbaridades no filme, é muito, muito legal. Deu, sabe, a cereja do bolo do filme é a presença do Michael Berryman. Ele ainda tá vivo, ele deve ser um senhor, assim. Ninguém aqui no Brasil se dispôs a trazê-lo, né, para um festival. Agora tem a Horror Expo, talvez, né? Sabe? Uma futura edição da Horror Expo, ele não deve cobrar muito caro. Porque eu ouvi um podcast com o Diabo é Isso, que o menino entrevistou um dos cabeças, né, da Horror Expo, e falou que para trazer personalidades avulsamente é meio caro. E tava muito caro e com a greve agora que teve dos roteiristas, atores, tudo, parece que eles não poderiam participar de eventos, de convenções, que isso seria considerado trabalho, também eles estariam furando a greve também. E trazer esses caras é muito caro, eles querem vir de primeira classe, eles querem trazer a vovó, o vovô, o papagaio, o cachorro. É meio complicado. Diz que o pulo do gato é você fazer um acordo, né? Esse pessoal que é curador de festival, ou que queira ser curador de uma Horror Expo da vida, alguma outra variação, porque quanto mais Horror Expo, mais feiras, melhor. Por enquanto a gente tem só uma Horror Expo muito boa. Eu já falei no episódio aqui sobre eles. Gostei muito, achei a organização impecável, perfeito, tirando aquele problema lá do espaço que a gente fez o debate, que estava meio complicado em termos acústicos, mas isso se resolve. Mas que possam ter outras feiras para trazer esse pessoal para tirar foto. Diz que um que sempre vem é o Billy, tanto o menino, já um homem, né, fez o Billy do Natal Sangrento, que também é de 84, tanto o menino já hoje adulto e o personagem adulto, né, já um senhor. Ele vai muito em convenção, ele não deve ser muito caro. Ia ser legal ele falar sobre como foi o filme. Aliás, até coloquei no meu Facebook, um videozinho que tem aquela cena do menino incauto, que está descendo com seu trenó e é decapitado pelo Papai Noel. A destruição total do sonho natalino, né? O sonho de Natal é
é decapitado. É muito legal aquela cena. Ah, que filme... Esse filme é muito hardcore, meu Deus do céu. Imagino na época, em 84, as pessoas vendo o Papai Noel de machado, todo ensanguentado, que horror. Por isso que teve protestos na época que não proibiu o filme nos Estados Unidos. Os caras revoltadas. Imagina a figura do Papai Noel matando as pessoas, empalando a menina naquele chifre, aquele bicho na parede, que horror. Mas o mais aterrorizante foram as continuações que fizeram, as sequências, né? Porque devia ter parado no primeiro, seria mais digno. Tem um lá que tem um cara com uns ferros na cabeça, uma coisa bizarra, horrível. Que continuação sem sentido. E pra mim, só o Silent Night, Deadly Night, o primeiro, que inclusive teve uma edição que ele saiu lá fora em Blu-ray, que vinha de brinde o toy, o bonequinho, com o Papai Noel, com a roupinha do Papai Noel, com o machadinho na mão. Que coisa linda. Não sei se o machado estava ensanguentado, eu não me lembro desse detalhe. Mas mesmo assim, qualquer coisa você coloca uma tinta, você faz uma composição final ali. Mas é maravilhoso, maravilhoso. Eu que detesto, tenho um pavor da época de dezembro, pra mim é um mês que eu acho horrível. Essa neurotização do imaginário, final de ano. E todos felizes, e ho, 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 e árvore de Natal. Natal é bom em casa que tem criança. Criança que movimenta o Natal. Onde não tem criança, não tem graça. Essa que é a verdade. Acho muito chato, acho muito triste. Eu me lembro das pessoas queridas que já foram embora. E esse ano vai ser muito triste, porque vamos lembrar muito das meninas, da Dorothy e da Nina, sabe? Porque não vão estar conosco esse Natal pela primeira vez em quase 15 anos. E é muito difícil. Fora os amigos, os parentes, pessoas amadas, né, que já partiram. É muito triste essa época. É muito depressivo. O CVV diz que não para. No mês de dezembro é uma coisa, é quase que 24 horas. É muito difícil. Eu não gosto, tem pavores. Mas é isso, né? Pelo menos como companhia tem os filmes, tem os amores, os amigos, que dá pra compensar, né? E esse filme que eu taquei hoje, o Cut and Run, do Rogério Deodato, ele é bem interessante. Ele tá dentro do que poderia chamar de jungle horrors, né? Os filmes de horror na selva, né? Na jungla. Mas ele não tem ligação com o ciclo de canibais, uma ligação direta. É mais indireta, porque é do Rogério Deodato, diretor do Canibal Holocausto, porque ele vai ter conexões com Os Vivos Serão Devorados, o Mangiati Vive, né? O Eating Alive, do Humberto Lenzi. Por quê? Porque nos Vivos Serão Devorados tem a personagem do Ivan Rassimov, ela seria uma espécie de Jim Jones, que lá em Papua Nova Guiné tinha a sua seita, e tem a coisa do suicídio coletivo, que as pessoas se envenenam, e teria uma ligação, tem uma ligação no Cut and Run, né, no Inferno ao Vivo, tem essa ligação, porque um dos membros da seita do Jim Jones estaria na selva, está por trás de uma série de coisas, e tem a ver com o sequestro do menino, né, que é um dos personagens do filme, o garoto, acho que parece que ele tem uma camiseta do Mickey, ele não tira nunca a camiseta, a camiseta tá grudada, né? Mas é um filme que aproveitou muito bem as locações na selva, de uma maneira bem interessante. E é difícil filmar no meio do mato, no meio da selva, ainda mais aqui no Brasil, selva amazônica tem insetos, assim, que só tem lá aranhas, cobras e bichos peçonhentos. Eu me lembro até do Babenco falando que quando eles foram filmar o Brincando nos Campos do Senhor, teve muitos técnicos que foram picados por aranhas, por cobras, tiveram que levar correndo para o hospital para tomar soro, tomar injeção. É bem complicado ali, porque a selva está ali há milhões de anos. O ser humano que se mete lá, às vezes de besta lá no meio para querer. Mas é complicado, é um outro mundo, um outro universo. O chamado Inferno Verde, o Green Inferno, é complicado. E não tem interruptor na selva. Você não vai no meio do mato, vou ligar a luz agora. Aonde você vai ligar? Tem que levar baterias enormes lá pra cá, bateria descarrega, é complicado, bem complicado. E às vezes se prepara tudo para fazer uma cena lá no meio da selva. Aí desengancha o negócio, a luz cai, é complicado e é bem complicado. Quando tem água no meio, e tem umas cenas no rio também nesse filme, como já na própria abertura, que tem o massacre, né, nas palafitas, né, que é uma sequência muito interessante. Ele meio que flerta um pouco, ele meio que cita, lá bem passar o Apocalipse Now também do Coppola, tem uma citação, e essa coisa de filme de aventuras na selva.
Tem um filme do Joey D'Amato, que uns mercenários, eu não me lembro o nome. Eu conheço a existência do filme, mas eu nunca vi. Qualquer coisa, se você tiver alguma informação sobre esse filme de thriller de selva do D'Amato, com cenas brutais, tem uns mercenários, manda lá por enquanto no Cinemaferox, no @Cinemaferox, que nós ainda não temos um arroba do Mondodialo. Agora o Instagram começou a encrencar, começou a encher o saco. Mas em breve vão ser o perfil do Mondodialo no Instagram. Daí vocês mandam direto tudo pra lá: reclamação, comentário, xingamento, declaração de amor, boneco de voodoo. O que vocês quiserem mandar, vocês mandam tudo pra esse futuro @Mondodialo. Mas aí, quando tiver no ar, vocês vão saber. Vão ser os primeiros a saber, com certeza. Mas por enquanto, mandem pro @Cinemafera. Tá? E sempre tem alguém que sabe. É impressionante. Eu fico encantado com os meus ouvintes, meus seguidores. Sempre tem alguém lá. É sempre uma coisa muito desesperada. Que mora lá não sei onde. Mas eu tenho esse filme, eu já vi, não sei o quê. É um filme de aventuras da selva ultra violento do Joey D'Amato. Assim que quero muito falar sobre esse filme quando eu conseguir descobrir, né? E falar sobre ele aqui, com certeza. E daí já cantar todas as pedras para vocês conseguirem ver também. E é isso. Tem, como eu falei, né, no link que tá na descrição desse episódio, tem essa faixa remixada do tema da Ten Run, do Claudio Simonetti, que eu já falei dá pra fazer a dancinha. E também tem a trilha do Body Count, um slasher de baixíssimo orçamento que o Rogério Deodato fez anos depois que o Cut and Run, que o Inferno ao Vivo. Também está lá como link. Os 2 links preciosos para vocês desfrutarem, né, das sonoridades eletrônicas do Claudio Simonetti. É um nome-chave, né, nas trilhas sonoras do cinema secreto italiano, cinema de gênero italiano. O Simonetti está presente muito, tanto no Goblin como em carreira solo. Uma figura muito querida, muito legal. Gostei muito de ter conhecido na época o Claudio Simonetti. O sotaque dele carregado de português dele. Não esqueci também, eu vivi até os 12 anos, praticamente aqui em São Paulo. Então ficou na memória, né? O nosso idioma tão difícil, né? Que a língua portuguesa, se bem que ele fala italiano, que também é uma língua bem difícil, não é tão fácil como possa parecer. Tem um vocabulário gigantesco, bem difícil, tem uma gramática meio complicada, mas é um idioma lindo. Acho lindo, adoro a sonoridade sendo falado, cantado, acho demais, acho incrível, gosto muito de tudo, toda a produção cultural italiana, música, cinema, arte plástica, literatura. É uma cultura italiana, pra mim, é uma coisa, tô apaixonado, sempre mais. E tem uma ligação emocional com o Brasil muito grande, por causa dos imigrantes, da imigração, que foi muito intensa aqui. A ligação que a gente tem, a participação dos soldados brasileiros em Monte Castelo, na Toscana. Na Toscana, se descobre que, quem está lá, descobre que você é brasileiro. Nossa, é muito extremamente bem tratado. Nossa, o carinho que eles têm pelos brasileiros lá. Na Itália, de modo geral, mas ali naquela região de Monte Castelo, na Toscana, é bem mais. Bem mais. Nossa, o pessoal não sabia o que fazer pra ajudar, são super atenciosos. É demais. Me senti em casa. Mas que saudade, faz tantos anos que eu fui. Tantos anos. Queria muito retornar. Esse abraço de novo. Lugares lindos que eu conheço. Florença, Siena, Milão. Lugares lindos. Veneza é uma coisa inexplicável. Coisa incrível. Muito, muito, muito bonito. Muito. É um cenário vivo. Muito, muito. E é isso. Por enquanto, né, crianças? Vamos ver. Talvez o próximo episódio seja o último desse ano. A gente vai dar uma parada. Talvez, dependendo da situação, eu já deixo gravado algumas coisas e vai ficar ininterrupto até início de janeiro. Não vai ter nenhuma parada. Mas eu acredito que eu preciso dar uma paradinha. Mas talvez, eu continuo, porque como eu já falei aqui, tem sido uma terapia para mim gravar esse podcast. Uma das poucas coisas boas, positivas que eu tive esse ano e que eu gosto, tem um carinho muito grande. Mas eu quero mais, eu quero interagir com outras pessoas. Queremos muito ter a câmera. Talvez vou ter que fazer o possível para conseguir essa câmera, para poder fazer coisas com imagens, com outras pessoas, com mais qualidade. Porque se é para fazer uma coisa com áudio ruim, com imagem ruim, eu prefiro não fazer. Tenho um profundo respeito pelos meus ouvintes
aqui no caso, né, do podcast, que futuramente podem ouvir e nos ver. Né? Eu até posso mostrar coisas da coleção, interagir com vocês, para mais de uma maneira mais apropriada sobre mídia física, né? E vamos prosseguindo essa luta e contar as horas para acabar esse ano de 2023. Que ano horrível, que ano triste, que ano totalmente dispensável. Que venha 2024 de uma vez. E quero ver quando as pessoas estarem maratonando ano que vem, vão ouvir e vão dizer: é verdade, esse ano foi horrível. Mas vamos ver o que acontece. Né? Então é isso. Obrigado por tudo, obrigado pelo retorno, obrigado ao pessoal de outros países que tem nos prestigiado. Na terrinha, né, em Portugal, temos muitos ouvintes, coisa boa. O pessoal tá lá do outro lado do oceano, lá em cima. Eu não conheço Portugal, quero muito conhecer, que é lindo. Lisboa é uma cidade dos sonhos, que a cidade do Porto é linda também. O litoral do português, que é uma coisa maravilhosa. Né? E um beijo a todos, um abraço fraterno, todos de todos os países. Até no Japão, temos incautos ouvindo e fico muito feliz. E mais uma vez, eu dou crédito parafraseando o meu maravilhoso, o querido podcast Cafonada. Montanhas, a Cordilheira dos Andes, a Cordilheira do Himalaia de beijos para vocês, de kisses, todos vocês. Furacões de beijos. Erupções vulcânicas de beijos, reações em cadeia de beijos para todos vocês, certo? E um abraço também aos colegas. Tem um novo podcast de um menino que é autor, né, intitulado Queer Horror Story, é o nome do podcast, muito legal. Muita personalidade. Quero voltar a falar mais detalhadamente sobre esse podcast e seu mentor, Queer Horror Story. E tem os dos queridos conhecidos, Quem Tem Medo, Hora do Pesadelo, o Sem Freio lá do Dimitri, maravilhoso. Que diabo é isso? É os que eu estou ouvindo mais, assim. E todos tantos outros, né? Tem muito podcast ligado a cinema, ligado a cinema de gênero, ligado a cinema de modo geral. Eu já comentei que a gente tem a ambição de ter um outro podcast, pelo menos mais 2 em 2024, um de cinema de terror em geral e um sobre cinema em geral, para falar de lançamentos, novidades. Mas isso é um papo para 2024, certo? Por enquanto estamos aqui modestamente, humildemente, com o nosso Mondo Giallo aqui e vamos assim nesse caminho de formiguinha, né? Conquistando aos poucos os ouvintes, cada semana aumenta um pouquinho. Estou muito feliz, estou muito contente com o retorno. É isso. Muito obrigado por tudo. Uma profunda gratidão a todos que têm nos ajudado. O nosso Pix está na descrição também desse episódio. Puder ajudar, né, embalados pelo espírito de Natal. Sim, a época mexe tanto, né, com nossas recordações. Eu lembro, mexe tanto com o nosso emocional, né? Até demais. E é isso, vamos vivendo um dia de cada vez, que é assim que é bom viver. Um dia de cada vez, aproveitando as horas, descobrindo filmes, descobrindo coisas, emoções, brincando muito, namorando muito, que namorar não faz mal, é bom. Uma das melhores coisas que já inventaram até hoje, das melhores brincadeiras. E é isso, vamos em frente. Certo? Viva a arte, viva a vida, abaixo a mediocridade, abaixo a intolerância, abaixo o medo, abaixo o ódio e vive que a vida seja plena para todos. Um grande beijo.